Bom, pessoal, vamos lá. Vou comentar sobre a decisão do Léo Lins, que tem sido muito noticiado aqui na mídia e que, inclusive, está disponível em alguns canais jurídicos a decisão na íntegra. Primeira questão que eu quero deixar clara aqui para todos. A minha análise é uma análise legal, jurídica, sobre um viés técnico, sob a luz do direito. Aqui a gente precisa se desprender de questão ideológica, de questão política, de achismo, porque isso só serve para nos atrasar intelectualmente. Então, tudo aquilo que vamos analisar, que vamos tratar, está sendo analisado com bases imparciais, direcionadas sobre a luz do direito. Perfeito? Vamos lá. Eu não sou uma pessoa que sou atraído pela arte do Léo Lins, não simpatizo com as piadas, não é algo que me faça rir, por exemplo, não gosto, não tenho nenhum tipo de afinidade, então não tenho nenhum tipo de interesse com esse vídeo, nem estou tomando causa, nem partido. Mas quando nós falamos em direito penal, pessoal, direito penal, a gente tem que enxergar o diploma penal como ultima ratio. O direito penal ele se presta a tutelar aquelas relações sociais que denotam uma grande ofensividade, só para aqueles casos de extrema gravidade que nós chamamos a atenção para o direito penal. Existem outros diplomas legais que são capazes por si só de trazer uma certa sanção mais ponderável para algumas situações. Nós temos os diplomas administrativos, temos direito civil, temos uma infinidade de diplomas legais que também são utilizados no direito como com efeito sancionador. Então, o direito penal, quando a gente fala em direito penal, em pena de prisão, que é a pena extrema do diploma penal, nós temos que pensar que essa pena só deve se aplicar para aqueles casos mais graves. Qual o objetivo de prender alguém, de segregar essa pessoa da sociedade? O principal objetivo é porque ela não dá conta de conviver com o outro, que ela não dá conta, ela não se adequa ao meio social. Por fatores de agressividade, enfim, de insubordinação, de não aceitação das regras sociais, e por ela apresentar um risco social e também receber, né, muitas vezes, esse risco em si, ela é segregada, ela é presa, ela é tirada da sociedade por esses fatores. A finalidade da pena não é apenas punir. A cadeia não serve para punir, é para segregar. Por quê? Porque essa pessoa não serve para conviver em sociedade, claro, proteção social, tem um caráter também de inibir crimes, que é o caráter preventivo, tem o caráter da ressocialização, que é uma utopia, e sim, existe ainda um resquício, né, que não era para existir, resquício não, mas a maior parte das penas aplicadas são para punir. Mas o principal objetivo da pena não é punir. Tudo bem? Feita essa introdução, o direito penal ele só deve ser utilizado nos casos de extrema gravidade. Não dizendo, não menosprezando que o Léo Lins faz em seu show é algo banal, superficial. Não é essa ponderação que eu quero chegar. Entretanto, também não concordo com muita coisa que ele diz. Mas mesmo por não concordar, por muitas vezes não gostar, não aceitar, isso não significa que nós temos que bater palma e aplaudir quando uma pessoa dessa é condenada à prisão, a 8 anos de prisão. Por quê? Porque isso demonstra que a sociedade está doente. Não é por qualquer problema que nós temos que jogar alguém ao cárcere, segregar essa pessoa do bojo social. Porque existem vários fatores no nosso convívio que nos chateiam, que nos magoam, que a gente não concorda, opiniões contrárias, pessoas indesejadas. A gente vai desejar a prisão e a cadeia de todas essas pessoas? Até quando vamos seguir dessa forma? Deturpar o direito e utilizar o direito como uma via de ataque ao outro que a gente não gosta, como uma via de ataque ao outro que a gente não concorda com a opinião. O direito não foi feito para isso. O direito está sendo deturpado e a gente precisa recuperar o verdadeiro espírito das leis, da aplicação do direito. Hoje nós vemos julgamentos midiáticos, onde ministros, desembargadores, juízes julgam para o povo. Não é assim que deve ser. Existe muita militância em certos sentidos e uma militância extrema. Não estou falando que não é importante, mas tudo aquilo que vai para o extremismo é prejudicial. E agora, trazendo para a questão legal, aqui não vamos falar de liberdade de expressão, porque não existe falar em liberdade de expressão nesse caso. Não cabe, não é cabível. Não é, estão cerceando a liberdade de expressão, estão calando a liberdade de expressão. Não, não é isso. Porque se o assunto fosse liberdade de expressão, não seria o suficiente para garantir
que ele não respondesse um processo criminal. Porque a liberdade de expressão ela é barrada pela lei. Eu não posso me expressar me servindo de racismo, de falas racistas, de falas preconceituosas, de incentivo à violência. Não posso, isso é crime, não é liberdade de expressão. Então a discussão de hoje não é liberdade de expressão, mas nós estamos diante de um lado, o princípio, né, os princípios do direito, a aplicação da lei, e de outro lado, a expressão artística. Por isso que aqui eu não falo de liberdade de expressão, eu falo de expressão artística, que é algo bem diferente. Eu li, né, antes que alguém queira opinar sobre o caso, eu peço que ao menos leia a decisão na íntegra, entenda aquilo que foi julgado e como foi julgado. Ele foi condenado com base em um vídeo do YouTube, em um show que ele fez, que é o Perturbador, e desse vídeo foi desdobrado esse processo, certo? E eu li a decisão na íntegra e estou aqui fazendo essa análise para vocês. Vejamos, existe sim falas que ele faz durante o show que podem se enquadrar aqui, ó, no artigo 20, parágrafos 2º e 2A da Lei 7.716, que é a que define os crimes de raça e cor, os crimes de etnia. Existe sim algumas falas que se enquadram nessa tipificação penal e também existem falas que se enquadram na tipificação do artigo 88 da Lei 13.146. Então vamos lá. O artigo 88 dessa Lei 13.146, ela diz o seguinte, vou ler para vocês. Isso daqui é uma análise. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Tem a questão de aumento de pena se é feito por meio de comunicação social, tá? Mas não vou me ater nesses detalhes para não ficar uma linguagem muito técnica. Então existe uma conduta nesse sentido, existe a subsunção do fato à norma, e também existe aqui o que diz o artigo 20 da Lei de Crimes Raciais, que é praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Existe um aumento de pena também se o crime é cometido em questões artísticas ou culturais, né? Ó, parágrafo 2A. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, a pena de reclusão é de 2 a 5 anos, tá? Então, em tese, veja, as falas que o Léo Lins faz durante o show se subsumem ao tipo penal que eu li para vocês, em tese. Perfeito? Mas o legislador, ele não previu a expressão artística nesses crimes, nesse tipo de delito que estamos nos debruçando. Por quê? Porque se for utilizar essa base legal para a expressão artística, toda novela que trazer uma fala nesse sentido, por mais que seja uma simulação entre personagens, tem que também se enquadrar nessa tipificação penal. Todo show, todo teatro, toda expressão artística que tangenciar essas questões para demonstrar, para encenar ou qualquer outra forma, vai precisar ser punida também. Isso seria um absurdo. Porque, vamos lá, a expressão artística, ela serve justamente como um meio, né, social de trabalho, de evento cultural, de distração, de artes. Muitas vezes os personagens que são representados no meio artístico não correspondem à individualidade do seu representante. Então, partindo desse pressuposto, se isso realmente se enquadra na expressão artística, todos deveriam responder a um processo criminal e talvez suportar uma pena nesse sentido. O que não é razoável, o que não é ponderável, o que não é aceitável. Por quê? Porque foge às noções de proporcionalidade. Vocês acham que uma pessoa como Léo Lins, por exemplo, ele apresenta um risco social para ter que ser segregado? Qual que é a finalidade da pena? Quem que vai arcar com esse ônus? A sociedade que vai pagar com isso. Quando uma pessoa é segregada sem que exista a noção, sem que exista a real urgência, a real necessidade, quem paga é a sociedade. Tá certo? Então nós precisamos clarear a nossa mente e entender que não é porque a gente não goste do Léo Lins, que não é porque a gente não concorde com ele, que ele seja uma pessoa inconveniente,
que ele tem que padecer as penas de prisão. Não é assim que funciona. O direito não serve para isso. Isso é totalmente desarrazoado e desproporcional. Quando o legislador trouxe esse protecionismo, ele trouxe de um modo exemplar. Deve existir esse protecionismo, mas ele não incluiu, pelo espírito da norma, não foi incluída a expressão artística. Por quê? Porque para que esses crimes ocorram, nós temos que ter a figura do dolo. Aquele que comete um ato racista, um ato de discriminação, ele comete com base no dolo em cometer o racismo, em cometer a discriminação, na intenção direcionada em causar esse mal a outra pessoa. O que aconteceu nesse caso do show, não existe o dolo em discriminar. Existe o ânimos jocandi, é uma piada. Vocês estão conseguindo compreender a diferença? E aqui eu não estou passando pano para o Léo Lins, não é isso. Eu não estou passando pano para ele. Estou explicando sobre a luz do direito. Então vamos lá. Existe uma base legal para condenar? Em tese, sim. Existe. Acabei de ler para vocês o diploma legal. Essa condenação é razoável e proporcional? Na minha opinião, não. Tá? Existem outros diplomas legais que poderiam servir para o presente caso. Por exemplo, indenização, pagamento de multa, proibição de realizar esse show sob pena de mais multa, o que também foi aplicado. Então existe outro diploma legal, outra sanção que pode sim coibir esse tipo de ato. Não estou falando que eu gosto, que seja bonito, mas eu entendo que o direito penal seja algo muito pesado, uma pena de 8 anos seja algo desproporcional para esse caso. Quando a gente vê em casos de tráfico privilegiado, independente da quantidade de drogas, as pessoas, os indivíduos são condenados a 2 anos de prisão. Então, enfim, é uma questão de proporcionalidade realmente. Não existe a figura do dolo, não existe a intenção direcionada em cometer o racismo. E o dolo é uma figura necessária para a aplicação do diploma penal, do diploma legal, para a incidência desse tipo de crime. Então eu não visualizo o dolo, por isso eu entendo que a conduta não foi criminosa. E existe outra questão. Até onde a expressão artística pode ser utilizada quando fere uma disposição legal? Isso vai precisar ser regulado pela jurisprudência, pela doutrina, porque a expressão artística advém de um personagem que foi criado para aquilo. Advém de uma ficção, de uma cena montada. Não existe a figura do dolo. Será que a expressão artística é capaz de quebrar com a ilicitude ou não? Isso o judiciário, a jurisprudência, os grandes doutrinadores vão ter que se debruçar para firmar o direito, porque é algo muito novo. E o legislador não previu esse tipo de situação. Então, sobre uma análise técnica, eu entendo ser desproporcional a aplicação do diploma penal para esse caso. Não concordo com o que ele fala, não acho legal, não acho engraçado, mas pensando no propósito do direito penal, nos objetivos da pena, levando em questão todas essas circunstâncias que foram pontuadas, eu entendo ser cabível a aplicação de outros diplomas legais, sem ser o diploma penal. E isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, porque se fosse liberdade de expressão, eu seria a favor, sim, da incidência do diploma penal. Isso é expressão artística. E aqui a gente não tem que ficar comparando um caso com o outro. Por exemplo, tudo aquilo que aconteceu no INSS, que todos sabem, deu X e isso deu Y. Não, cada caso é um caso. Então nós temos que se debruçar perante cada caso, sem trazer uma ideologia política, sem trazer essa questão partidária, sem trazer essa polarização que só serve para nos adoecer mentalmente. Precisamos desenvolver o filtro e os crivos do raciocínio para reestabelecer as principais estruturas e bases do direito. A gente não pode aceitar que isso aconteça na nossa sociedade, que o direito penal seja utilizado como mecanismo de guerra, como um mecanismo de atacar as pessoas que a gente não gosta. Não é para isso que serve o direito penal. Porque daqui a pouco, na sua porta, vai estar batendo o direito penal e tentando segregar a sua liberdade de um modo arbitrário também. E eu tenho certeza que você não vai gostar. Então a gente precisa dar seriedade para esse assunto, entender que muita coisa que está acontecendo na nossa sociedade é uma deturpação do processo penal e do direito penal, e aqui eu falo no campo técnico. Falo de decisões que vêm de órgãos superiores, falo de modo de proceder que não corresponde àquilo que é determinado no Código de Processo Penal, e isso avilta toda a sociedade. Isso rompe com os princípios basilares da democracia. Então não é só uma discussão simples e simplória. É um tema muito complexo e que demanda aí reflexão. Espero que tenha trazido um pouco de luz e discernimento para vocês. Sei que nem todos vão concordar comigo, nem é isso que eu quero, mas peço que respeitem porque é uma análise jurídica
com um viés mais técnico, tá certo? Fica o meu abraço, até mais.